Bom dia, pessoal. Esse é mais um episódio do AI Agora, o nosso podcast, o podcast da AIA. Hoje a gente tem o prazer, né, de falar com o nosso professor, professor Ido. Meu nome é Stephanie, eu sou uma das membros da AIA e do AI Agora. Vou passar a palavra para o meu colega Lucas, que também vai se apresentar, e finalmente o professor também vai se apresentar. Então, bom dia para todo mundo. Meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou estudante aqui da Sanfran. E para a gente é um grande prazer de receber o nosso professor, o professor Vitor Ida, nosso professor de concorrencial, professor de IPI na faculdade e várias diversas outras matérias. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Aí Agora, o podcast, o videocast da Seção de Estudos de Inteligência Artificial daqui da faculdade. Por favor, a gente sempre pede para os convidados se apresentarem. Quem é Vitor Ido em 30 segundos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Stephanie e Lucas. É um grande prazer estar com vocês. Meu nome é Vitor Iro, sou professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Eu trabalho há muitos anos já com propriedade intelectual, concorrência, e por muitos anos também eu trabalhei em negociações, no apoio a negociações multilaterais na área de propriedade intelectual, saúde, biodiversidade e novas tecnologias. Então, acho que é por isso que me chamaram. Prazer novamente estar aí com vocês. Bacana. Muito obrigada, professor. Só explicando aí para todos que nos ouvem, a gente vai trabalhar hoje em blocos, então vou começar com algumas perguntas para o professor e finalmente o Lucas vai também fazer algumas perguntas. Então, já começando aqui, professor, a gente gostaria de entender um pouco mais de como essa evolução tecnológica, né, e o surgimento das IAs tem impactado aí o ramo, né, os fundamentos da API. Bom, a propriedade intelectual sempre se debruçou com o impacto de novas tecnologias. Na verdade, no seu próprio fundamento está essa ideia de promover a inovação, de criar os melhores mecanismos alinhados com concorrência, alinhados com o interesse público, para a criação de novas tecnologias que sejam úteis, que sejam relevantes, que sejam de interesse público. Então, nesse sentido, né, a revolução que é causada pela inteligência artificial, ela pode ser colocada como mais uma etapa, ou mais uma iteração, de revoluções tecnológicas que a propriedade intelectual já teve que se debruçar. Isso foi o caso da fotografia, em que discussões muito fortes sobre propriedade intelectual, em especial autoria, né? Será que apertar ali aquele botãozinho na máquina analógica seria possibilitar a criação de uma obra protegível por direitos autorais? Isso apareceu com o início da robótica, com o início dos computadores. Então, nesse sentido, é talvez mais uma instância na qual o direito, que sempre vem depois da tecnologia, em certo sentido, mas também conforma as condições da tecnologia, está se debruçando. Por outro lado, também nós temos um grande grupo de autores e pensadores que cogitam a hipótese de que talvez a inteligência artificial crie algo bastante diferente, em especial pelo fato não apenas de reconfigurar o que se entende como fundamento da propriedade intelectual, aquele equilíbrio entre o público e o privado, por exemplo, ou uma ideia de um certo incentivo ou remuneração ou proteção dos criadores, dos autores e dos inventores, mas talvez até repensar essas próprias categorias, né? E nós temos assistido cada vez mais a isso, não apenas quando nós nos debruçamos sobre obras feitas com auxílio de inteligência artificial, não apenas com processos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias como medicamentos, como tecnologias verdes e qualquer outro mercado, mas também no sentido de pensar se as técnicas regulatórias tradicionais, como aquela que dizia inspiração não é protegível por direito autoral, talvez passem a ter que ser repensadas na medida em que, como a gente viu poucas semanas atrás, né, todo um estilo de um estúdio japonês do Ghibli pode ser reproduzido ou, pelo menos em alguma medida, refeito com uma certa facilidade automatizada. Então, nesse sentido, eu acho que é possível sintetizar da seguinte maneira: são duas grandes visões. A primeira delas diria: não nos preocupemos, a tecnologia vai continuar a avançar, o direito também vai precisar se adaptar e, de alguma maneira, esses ajustes vão ser feitos. Assim como aconteceu com a máquina fotográfica, com outras tecnologias, agora vem a IA. Mas em uma segunda visão, talvez esses fundamentos mais amplos precisem ser repensados. E eu acho que efetivamente me situaria mais no segundo aspecto, não pensando que a tecnologia muda absolutamente tudo, mas na ideia de que alguns problemas jurídicos, mas mais do que isso, né, sociais e éticos de grande importância, passaram a estar no centro do debate público. Um debate sobre poder econômico, um debate sobre o acesso equitativo às tecnologias, mas também um debate sobre que modelo de criatividade e inovação a gente quer para um país como o Brasil, que modelo de inovação e criatividade a gente quer para o mundo.
Não, muito bacana. E um pouco, né, do que a gente gostaria de entender melhor aqui com a nossa conversa é essa parte de regulamentação, né, mesmo de regulação. Como que o senhor vê que, essa necessidade, às vezes, de novas regulações tem sido debatida, né, discutida, pensando em PI, pensando em IA? O primeiro ponto a ser enfatizado, talvez, é de que aquela visão mais tradicional sobre os institutos de propriedade intelectual, patentes, direitos autorais, segredos industriais, talvez colocados ali de uma forma quase segmentada, faz menos e menos sentido. Não apenas nós temos a questão da sobreposição dos direitos de propriedade intelectual, mas a gente começa a ver, na verdade, uma hibridização desses direitos. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Antes a gente pensava, por exemplo, vamos pensar em um medicamento, a grande questão era conseguir o objeto daquela patente, a princípio tudo que estava descrito no objeto da patente seria acessível para outros concorrentes e inovadores utilizarem aquela tecnologia como base para novas tecnologias e novas inovações. E, progressivamente, nós vimos não apenas mais e mais patentes sobre as mesmas moléculas, mas também uma sobreposição com segredos de negócio, mas também uma sobreposição sobre os direitos marcados em cima de uma embalagem, uma expansão do que pode ser protegível por direitos autorais, uma expansão do que pode ser protegível por desenhos industriais, agora que passam a ser cada vez mais digitalizados, como aquele movimento dentro de um iPhone, por exemplo, que passa a ser protegível por propriedade intelectual, mas talvez a gente tenha um passo adicional. É um passo no qual fronteiras entre o que era proteção de dados pessoais, que no Brasil tipicamente seria regido por uma lógica própria do microsistema da Lei Geral de Proteção de Dados, mas sobreposto com regras específicas sobre transportação e difusão de dados industriais. Uma expressão que não é muito utilizada na doutrina brasileira, ela é mais utilizada no contexto europeu, mas que me parece muito importante, né? Dados financeiros, por exemplo, dados que são estratégicos em termos de segurança nacional, ou dados, de maneira geral, que também podem ser protegíveis em algum sentido por segredos industriais. Então, na verdade, não apenas nós temos essa sobreposição, mas novas técnicas. Isso impacta, portanto, também a maneira pela qual cada segmento específico da propriedade intelectual precisa se debruçar sobre a regulação de inteligência artificial. Pessoas como eu, que vêm da propriedade intelectual, talvez sejam enviesadas e tenham a tendência a sempre pensar a partir da API, né? No sentido de dizer, nossa, muitas vezes os debates de inteligência artificial, eles não levam em conta os aspectos sobre licitude da utilização de direitos autorais, de materiais protegidos por direitos autorais, ou a gente insiste, por que a gente não está pensando no acesso às tecnologias que são protegíveis por software, também protegidos por direito autoral, ou eventualmente patentes de métodos que podem ser ou não protegidas de acordo com a jurisdição e assim por diante. Mas eu gostaria de fazer o comentário de que mesmo, talvez com esse viés, né, de olhar demais para a propriedade intelectual, eu acho que é impossível negar que a propriedade intelectual tem um papel central na regulação de inteligência artificial. Eu insisto, lógico que ele não é o único papel, né? Mas eu acho que é cada vez mais difícil, inclusive, entender as outras técnicas regulatórias, como aquelas ligadas à transferência de dados, sem pensar nas barreiras e nos potenciais incentivos que podem ser gerados pelas técnicas de PI. Bom, muito show. Eh, Acho que aprofundando, né, um pouco mais sobre essa questão de obras criadas, né, por IA, como tem sido vista, né, essa questão de IPI, direitos autorais, por obras criadas por IA, e como isso seria, por exemplo, diferente ou não, né, se a obra foi criada por uma pessoa, mas com auxílio de uma IA, como que isso tem sido, né, essa discussão? Eu vou tentar fazer uma reconstrução um pouco diferente da que a gente costuma ouvir no Brasil sobre esse ponto específico, o ponto da proteção por direitos autorais de obras geradas ou auxiliadas, né, pela inteligência artificial. Eu acho que teve o que a gente mais conhece, uma série de casos individuais ao redor do mundo, nos quais polêmicas foram aventadas por conta de obras que foram criadas ou fortemente utilizando inteligência artificial, mas que geraram um certo aviltamento, seja no âmbito de uma competição, né, artística, seja no âmbito, né, de uma relação com concorrentes. Eu acho que esse é um lado da moeda.
Mas talvez o lado que a gente às vezes não olha tanto é olhar para os processos internacionais e esse tipo de debate que já está rolando aí há pelo menos uns 5 mais anos. No âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né, a OMP, que é uma agência especializada da ONU, chegou-se inclusive a criar uma divisão especializada, né, sobre novas tecnologias. Na verdade, a expressão que eles usam é de tecnologias de fronteira. E a própria OMP, que é uma organização que tem um mandato claro, um mandato de proteger e promover a proteção da propriedade intelectual ao redor do mundo, se colocou de uma maneira um tanto quanto ambígua, até chamaria assim um pouco perdida. E a razão é que, ao contrário de outras áreas, como farmacêuticos, como patentes essenciais de tecnologia de 5G, os países desenvolvidos, os países ricos, também não têm certeza sobre o que é melhor para eles. Esse é o caso dos Estados Unidos, esse é o caso do Japão, esse é o caso da Coreia do Sul e seguramente é também o caso da União Europeia. Então não é à toa que um país como o Brasil, né, com particularidades socioeconômicas, tecnológicas, dependência tecnológica muito mais graves, talvez o problema seja ainda muito maior. Mas voltando ali para o debate multilateral, o que nós assistimos foi uma tentativa de não avançar diretamente com uma regulação, uma tentativa de harmonização, um tratado, recomendações gerais, mas por uma técnica que poucas vezes a gente escuta no direito internacional da propriedade intelectual, que foi a organização de uma série de conversas. Olha esse nome, assim, conversa. Quase como se não tivesse nenhuma pretensão normativa, como se fosse assim só juntar ali vários interesses, vários stakeholders, como a gente gosta de falar, para sentar e tentar discutir. Como que aconteceu esse processo, né? Não teve o apoio de todos os países, o que também foi muito criticado, né? Até porque implicitamente acaba tendo um efeito no comportamento de outros países quando eles escutam o que uma agência da ONU está fazendo. Mas o ponto que eu gostaria de enfatizar é o quanto que esse debate começou com uma preocupação muito genérica, usando a expressão inteligência artificial, e pouco a pouco ele foi sendo depurado para que a gente chegue no momento que talvez a gente esteja hoje. Eu tentaria descrever o momento que a gente está hoje, né, unindo esses casos individuais em alguns países no mundo com o debate multilateral, usando a palavra incerteza, né? Mas, apesar dessa incerteza, a gente pelo menos tem um pouquinho mais de clareza sobre as várias dimensões sobre as quais esse debate se coloca. Então vamos lá. Para começo de conversa, né, ao invés de se falar amplamente em inteligência artificial, uma tentativa de diferenciação que depois a gente foi ver no escritório de direitos autorais do Reino Unido e dos Estados Unidos e assim por diante, assim como na OMP, é diferenciar o que seria IA generativa do que não é IA generativa. Acho que esse é um ponto que já foi colocado agora no debate público de maneira mais enfática, mas ele é muito importante para as consequências de direitos autorais. Porque se ele não for uma inteligência artificial generativa, talvez o problema seja um pouco menor. O grau de participação humana na criatividade, ele é suficientemente claro, ou pelo menos supostamente deveria ser claro, para conseguir criar os mesmos mecanismos que a gente tem para qualquer outra obra, né? Se ela deve ser ou não protegida por direitos autorais, se ela não é contrária à ordem pública, se ela tem efetiva criatividade, assim por diante. Então, essa é a primeira questão. A outra, que eu acho que talvez seja mais importante em termos do debate regulatório, foi a distinção entre as questões ligadas ao input e as questões ligadas ao output da inteligência artificial. Para a parte do output, né, ou seja, sobre os resultados, me parece interessante que os últimos 2 anos, não só em matéria de direitos autorais, mas também em matéria de patentes e outros âmbitos da propriedade intelectual, nós tivemos um quase consenso, que de novo, pode mudar, eu acho que tudo continua em aberto, mas de que um fundamento específico da propriedade intelectual do século XIX deve ser mantido. Que fundamento? A ideia de que criadores e inventores devem ser humanos. Portanto, como decorrência desse tipo de análise que passou a ser feita, tanto posicionamento dos escritórios de patente e direitos autorais, quanto de casos específicos, como aquele caso famosíssimo, né, do Dabus, o que nós temos é uma espécie de convergência na ideia de que o autor deve ser humano e, portanto, o inventor, no caso de patentes, também deve ser humano. Questão diferente, é claro, é sobre a titularidade desses materiais.
E isso, a verdade é que as regulações, em cada jurisdição continuam mais ou menos abertas, e em geral, se mantém a lógica geral, né, se você tem uma empresa, fica com a empresa, se você é um empregador, vai ficar com o seu se você é um empregado, desculpe, vai ficar com o seu empregador, se você é um estudante numa universidade, as regras podem variar entre uma parte de royalties ficando com você, mas sempre em quase, isso acaba gerando um fator positivo de royalties para a universidade, e assim por diante, né. Então isso para dizer que em termos da regulação dos resultados da inteligência artificial, nós temos uma insistência interessante recente na ideia de que inventores e autores devem ser humanos, e uma certa incerteza, mas que converge ainda nos paradigmas tradicionais de que uma obra criada por inteligência artificial deve, no final, ser da titularidade, daquele que agregou os investimentos, né. Se isso é bom ou se isso é ruim, é claro que é uma outra questão. Eu acho que é essencial que em um país como o Brasil nós tenhamos uma reflexão, né, não é à toa que são muitos autores que defendem, por exemplo, que muitas dessas obras deveriam ficar em domínio público, justamente para permitir maior acessibilidade, e maior acesso, maior possibilidades de criação de obras secundárias, inovação subsequente e assim por diante. Mas eu queria, nessa fala super longa, voltar para talvez o ponto que tem sido mais contencioso, isso não é uma surpresa, agora já está muito bem consolidado, que é sobre o input em relação ao treinamento, de inteligência artificial. E esse debate ele costuma ser colocado apenas na dimensão de direitos autorais, mas eu queria compartilhar com vocês que ele também se manifesta de maneira bastante forte no debate sobre patentes. Vamos começar com os direitos autorais. Na temática de direitos autorais, muitos países, alegam que a utilização de obras protegidas por direitos autorais para fins de treinamento de inteligência artificial é lícito. Em geral, esse argumento ele é estruturado, no caso de jurisdições anglo-saxões, como uma interpretação decorrente de uma regra geral, né, uma exceção ou limitação geral, que se tem nos Estados Unidos, o fair use, bastante conhecido, ou uma versão análoga, né, o fair dealing no Reino Unido, e que é comum em todos os países do common law. Nigéria acabou de reformar sua legislação, expandindo o conceito de fair dealing, África do Sul esperando a ascensão presidencial num caminho parecido. Eh, mas isso só para dizer que, tipicamente, existiu no começo uma propensão a reconhecer que talvez, essas cláusulas gerais elas seriam aplicáveis para o treinamento de inteligência artificial. No âmbito da União Europeia, quando nós tivemos o novo marco normativo de direitos autorais, que já foi bastante polêmico, né, no final da década de 2010, nós tivemos, ainda que não tivesse sido pensado especificamente para a inteligência artificial, um regime que cria uma diferenciação entre o que é para fins comerciais e para fins não comerciais. O que é claro no âmbito da União Europeia é que para fins não comerciais, de pesquisa, por exemplo, acadêmica, essa possibilidade, a princípio, é considerada lícita, e para fins comerciais, os titulares têm o direito, né, de opt-out, né, de se retirar, ainda que a viabilidade tecnológica desse modelo tenha sido posta em questionamento de maneira bastante enfática ali nos últimos anos. Mas em outras jurisdições, você também teve a criação de leis que reformaram as legislações de inteligência artificial, criaram uma, né, ou que reformaram as legislações de direitos autorais. Esse foi o caso do Japão, esse foi o caso de Singapura e foi o caso da Coreia do Sul, nas quais uma chamada exceção, de TDM, né, de Text and Data Mining, né, de mineração de texto e dados, foi incluída com esse objetivo de criar um certo incentivo para a inteligência artificial. E, na verdade, na maior parte dos países, a gente nunca teve uma clareza, né, sobre a licitude ou a ilicitude. Só que essa é só uma parte desse debate, porque a verdade é que, na medida em que as grandes plataformas, né, as chamadas Big Tech, se apropriaram da gramática, que antes era uma gramática francamente progressista, né, do fair use, ligada ao movimento do A2K, do access to knowledge, de uma ideia de democratização do conteúdo, da informação, da internet. Na medida em que essas grandes plataformas, com enorme poder econômico, passaram a, inclusive, se apropriar dessa gramática de fair use, e a gente viu frases como usando uma estratégia de fair use, alegando, né, que a utilização desses dados, e das informações com materiais protegidos por direitos autorais para a finalidade de treinamento de IA seriam lícitas. Talvez nós tenhamos visto ali ao redor do mundo a maré mudando um pouquinho. Por exemplo, no ano passado, o próprio Japão, o primeiro país a ter uma legislação específica falando
na licitude dessa seção de mineração de texto e dados, fez um documento esclarecendo que, na verdade, ele não se aplica para qualquer situação, não. Criou, portanto, uma série de limitações que não vem ao caso aqui no debate de hoje, e em paralelo, o que todo mundo está olhando são os litígios nos Estados Unidos, que realmente não permitem dizer com clareza se efetivamente o regime jurídico norte-americano ele permite ou não a utilização. O que eu gostaria de colocar dentro desse debate é o quanto que essa posição ela não diz respeito exclusivamente a um debate interno sobre os direitos autorais ou sobre os fundamentos de direitos autorais. É óbvio que ele deve ser colocado em um debate mais amplo sobre regulação de inteligência artificial e prioridades de cada país. Minha opinião é de que um país como o Brasil não pode colocar esse debate sem levar em consideração, pelo menos, né, dependência tecnológica em relação a grandes plataformas estrangeiras e consequente relativa ausência de plataformas nacionais. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é sobre dificuldades de questão ligadas ao enforcement, e não é de hoje o problema de autores e criadores, não só no setor audiovisual, não só no setor de jornalismo e assim por diante, tendo dificuldades de condição de remuneração mínima. As condições legislativas e pragmáticas que permitem, no caso do Brasil, a obtenção de algum critério de remuneração mínima são extremamente escassos, né? Então, acho que ignorar esse debate não seria adequado. E, por fim, é claro, um pouco uma tentativa de situar essa reflexão sobre direitos autorais dentro de um debate mais amplo sobre, talvez, né, que eu critico bastante, mas que tem seu sentido, entre, de um lado, né, promover condições de inovação e, de outro lado, proteger alguns direitos. É lógico que a gente pode imaginar que é possível criar um modelo intermediário, um modelo que priorize os dois ao mesmo tempo, mas é inegável pensar que sempre existe uma certa tensão, né? A desregulamentação total, nesse caso de inteligência artificial e direitos autorais, significaria basicamente a permissão, né, para a utilização de tudo. Isso pode ter seus benefícios, mas acho que precisa ser colocado como tem os seus malefícios. Como eu prometi, eu não queria que a gente ficasse só no debate de direitos autorais. Eu vou falar só um pouquinho sobre como isso afeta também, no lado do input, também as questões atinentes ao direito de patentes. No caso das patentes, nós temos uma série de transformações que são mobilizadas pela emergência da inteligência artificial. E algumas delas, elas são, vou chamar aqui, um pouquinho mais técnicas. Uma delas é, por exemplo, uma reflexão sobre qual deve ser o novo critério a ser aplicado de atividade inventiva. Para quem não lembra, para você conseguir uma patente, você precisa provar que ela tem novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Ou, como diz o direito alemão, que é um requisito implícito, na verdade, na nossa lei, uma suficiência descritiva, que agora vai ser muito importante. Nesse segundo ponto da atividade inventiva, é comum se afirmar que a gente precisa ter como uma certa métrica, né, que seria um expert naquela área. E se agora um expert na área pode usar instrumentos de automatização e de inteligência artificial o tempo inteiro, me parece que seria inadequado não levar em conta essa transformação tecnológica para o sistema de patentes. É lógico que isso pode levar para uma verdade inconveniente para aqueles sistemas que querem, na verdade, aumentar o número de patentes e que querem aumentar a difusão e a promoção de patentes ali por pequenos inventores em particular. Mas se a gente quiser levar as últimas consequências dessa discussão, talvez seja necessário um novo requisito, né, reinterpretado sobre o que é atividade inventiva no direito de patentes. Algo na linha de dizer, se o técnico médio e hipotético tem acesso a novas bases de dados, a materiais traduzidos, a instigações, intuições que podem ser feitas por inteligência artificial, na verdade, o que é óbvio, o que é fácil de ser obtido, o que pode ser um resultado normal de operações de um processo de P&D e não uma efetiva inovação, né, algo âmbito específico da criatividade e da inventividade, nos levaria a, na verdade, elevar esse grau para a obtenção de uma patente. Isso não é o que a gente está vendo ao redor do mundo, mas é o que eu gostaria de colocar. Mas tem, ainda para ficar nesses aspectos mais técnicos, pelo menos outras duas grandes dimensões, né? Uma delas é sobre esse requisito, às vezes, um pouco esquecido, né, da aplicação industrial, e muitas vezes a gente acha que quase tudo pode potencialmente ter, quase tudo
virou indústria, né, quase tudo virou mercado, mas não é nesse sentido, né, é no sentido de que na história dos fundamentos do direito de patentes, de que a aplicação industrial ela precisa ter uma aplicação concreta, né? E essa palavra, às vezes, no âmbito da economia digital, ela pode ser mal interpretada. Mas no caso específico da inteligência artificial, ela nos leva a não permitir a proteção por patentes de processos que sejam puramente abstratos. Mas aí a gente realmente fica numa encruzilhada, porque muitos dos processos ligados à inteligência artificial para a chave do direito de patentes, a princípio, podem ser considerados como meramente abstratos. E isso me leva para o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante para associar com o debate de direitos autorais e de regulação de IA mais amplamente entendido, que é o problema da insuficiência descritiva de pedidos de patente envolvendo inteligência artificial. E uma parte disso realmente é insuperável, porque uma parte disso está ligado ao que se chama, né, do black box da inteligência artificial. Ainda que critérios de transparência, de responsividade, inclusão de mecanismos éticos, inclusividade, assim por diante, possam e devam ser incertos dentro de uma dinâmica de regulação de inteligência artificial, não é possível descrever, né, o written description, né, a descrição por escrito, que é um requisito essencial, na verdade, da chave do direito patentário, da mesma maneira que a gente faz ou pode fazer em outros setores. E a grande verdade é que aí também nós temos uma espécie de vácuo legislativo. Talvez um vácuo que, em certos aspectos, seja até mais importante do que em um debate talvez um pouco mais, vou usar a palavra sexy, né, ou que chama uma atenção mais direta, mas isso para enfatizar que não adianta nada a gente ter talvez um mecanismo que busque promover a inovação por meio de um sistema flexível de direitos autorais, se no final das contas foram concedidas algumas patentes que têm um escopo gigantesco, sobre as quais não existe nenhuma possibilidade de reprodutibilidade por conta da ausência desse critério de suficiência descritiva e que, na verdade, são óbvias e que não atingiram o critério da atividade inventiva. Claro que nesse ponto eu estou falando tudo no âmbito, né, especulativo ou hipotético, isso precisa ser analisado caso a caso, mas é só para dar uma dimensão, né, de que também em relação aos dados que são levados em consideração para a criação de uma invenção no direito de patentes, talvez o caminho análogo ao que a gente vê nos direitos autorais, nós também temos aí algumas barreiras que não estão muito bem esclarecidas. Então, o convite que eu faria, na verdade, sem pretender dar nenhuma resposta, né, aqui nesse momento, acho que acho que é um caminho mais fácil, mas acho que é o caminho mais honesto no momento em que a gente está vivendo, é talvez só um convite coletivo a que nós olhemos para todas essas questões com bastante cuidado, com a preocupação de que a regulação brasileira não seja um mero reflexo dos interesses do poder econômico, em segundo lugar, e que efetivamente leve em consideração tanto os grandes potenciais que o Brasil tem no seu âmbito linguístico, cultural, etc., os riscos que esses processos podem nos gerar também. Vou terminar por aqui, essa parte. Obrigado, Lucas. Assumindo aqui a minha parte das perguntas, então, professor, parte do nosso público é recém-formado em direito, ou ainda está estudando, ou na pós-graduação, então às vezes não está tão versado tanto com os temas tecnológicos, né, quanto alguns temas específicos, às vezes, que é de uma sub-área do direito, né. Então a minha pergunta é, considerando você já tem abordado parte a resposta, mas vamos revisitar esse tema. Pensando então na inteligência artificial generativa, né, que é um ramo da inteligência artificial que está o mais popular, então seria o ChatGPT, seria o Gemini, seriam todas as outras soluções que você imputa dados e tem uma probabilidade próxima à palavra ou de geração de imagens. Pensando então na inteligência artificial generativa, a pessoa que está imputando o dado, ela está violando então o direito autoral daqueles autores cujas obras foram usadas para treino da inteligência artificial? Em termos bem práticos, quem está usando o ChatGPT e o Gemini, está violando o direito autoral de alguém? Sim ou não, e de quem? A gente já consegue hoje responder essa pergunta? Uhum. Não, perfeito. Vamos lá. Prometo que eu não estou tentando evadir a sua resposta, mas é porque realmente me parece que o debate ele não está 100% assentado, e existe sim, na minha opinião, uma tendência a que mesmo uma jurisdição muito permissiva como os Estados Unidos, que termine com uma decisão que limite, ao menos parcialmente,
essa utilização indiscriminada de dados por sistemas de inteligência artificial generativa. Então vamos lá. Qual que costuma ser o argumento favorável à ideia de que utilizar materiais que são protegidos por direito autoral para o treinamento de uma IA generativa não constituiria violação de direitos autorais? Em geral, se costumaria dizer o que não é a única modalidade de treinamento, mas o que ficou mais disseminado no debate é a ideia de que, muitas vezes, o que é feito no processo de treinamento de inteligência artificial não é uma cópia no sentido estrito do termo. Isso é importantíssimo para o direito pro direitos autorais, né? Que a infração ela estaria baseada em você ter feito uma cópia, né, ipsis literis, e a sua utilização indevida, sem remuneração, sem consentimento dos titulares, né? Então, o que se costuma dizer seria, não é uma cópia, senão apenas, né, uma avaliação, extração de dados específicos em uma quantidade gigantesca, que além de tudo, portanto, confere um caráter de anonimização para a utilização desses dados, e, por consequência, então, essa utilização ela não violaria, né, nenhum direito autoral. Essa saída, digamos assim, é uma resposta tecnológica, mas que encontra também os seus detratores, né, aqueles que argumentam que por mais que não se faça um modelo tradicional de cópia, né, não é a gente pegar aqui um livro e fazer um xerox e depois fazer uma comparação, né, é um processo tecnologicamente diferente, mas outros diriam que para a perspectiva do direito autoral, né, ainda que por um microsegundo, a ideia de cópia precisa ser feita, né? Ainda mais se, isso é uma discussão importante para muitos dos tratados envolvendo direitos autorais, se envolve algum grau do que pode ser considerado, né, uma tecnologia para circumvent, né, assim, para dar uma volta em torno da proteção, às vezes uma proteção que estava ali por uma saída tecnológica, né, para te impedir uma cópia, e esses sistemas de inteligência artificial generativa poderiam circumvent, então dar a volta em torno da regulação que está ali presente. Então, esse é uma das dimensões, mas deixa eu gastar mais um tempo para pensar no outro lado agora, né, também. Há também aqueles, como eu já tinha mencionado antes, que argumentam que mesmo que seja feita uma cópia, e mesmo que essa cópia seja utilizada no final das contas para um fim comercial, isso estaria protegido por essa doutrina histórica, especialmente no caso dos Estados Unidos, do chamado fair use, né? Cujos contornos foram amplamente, continuamente determinados pela Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Isso não é uma categoria que está fechada em torno de uma legislação, e autores, eles também, para ser bem sincero, eles têm divergências interpretativas sobre o escopo efetivo, né, disso em qualquer jurisdição, né, não só nos Estados Unidos. Mas para ficar nos Estados Unidos, que talvez seja o mais permissivo, né, uma parte importante do argumento favorável à utilização e de que isso não constituiria violação aos direitos autorais, iria no sentido de que mesmo que fosse uma cópia, isso estaria protegido, né, porque você, pela noção de fair use, por você utilizar apenas elementos, né, para o treinamento, não é que você está pegando ali uma obra de arte, copiando e vendendo ali em uma praça pública ou vendendo ali na internet. Então, vejam como esse debate ele está associado também a certos debates políticos, e se a gente pensa na emergência de noções de internet livre que articulavam desde grupos, digamos assim, mais progressistas de esquerda até anarcocapitalistas, libertarianos que queriam apenas ter uma intervenção mínima do Estado, a não ser a defesa dos direitos de propriedade dos contratos. Então, uma parte dessa ideia, né, de você também não criar barreiras para esse tipo de utilização está ligado também ao que vai muito além de direitos autorais, que é um debate sobre uma tentativa de manter, entre aspas, a internet livre. Aí que eu acho que é importante a gente fazer um outro comentário, né, partindo desse mesmo debate um pouquinho mais amplo, de que a articulação de uma internet livre, ou essa gramática, também ela foi apropriada pelas grandes plataformas tecnológicas, né. Como a gente às vezes costuma brincar, se antes eram os ativistas de direitos digitais que falavam, né, em acesso ao conhecimento, hoje é Google, Facebook que querem o acesso irrestrito
aos dados da população, sem proteção à privacidade de dados, sem requisitos de remuneração mínima a criadores e, portanto, também sem obrigações nenhumas de nem autorização, nem compensação, remuneração, qualquer coisa dessa natureza em relação ao treinamento dos seus processos de IA generativa. Nessa perspectiva, né, a gente tem também, portanto, agora uma clivagem na teoria dos direitos autorais, pela qual se diria, mesmo então que você tente articular um argumento de fair use ou de fair dealing, ou de que isso constituiria uma exceção ou limitação ao direito autoral, o que a gente precisa pensar é dar um passo atrás e refletir se esse sistema não está apenas reforçando o poder econômico. E é por isso que a gente vê hoje tanta preocupação com a interface desse tipo de debate com o direito concorrencial, mas para ficar no âmbito mais específico aqui, né, do que você me perguntou, aí o argumento seria de puxar algo que é quase da teoria mais clássica dos direitos autorais, que é, mesmo que você tenha utilizado apenas para uma finalidade não comercial, mesmo que você tenha apenas utilizado para o treinamento de inteligência artificial, eventualmente, especialmente em sistemas de civil law, isso poderia, no mínimo, constituir uma violação dos direitos morais de autor, né? E esse é um tipo de argumento que agora passa a ser revisitado, de modo que, então, aí a chave lógica do argumento seria, mesmo que isso esteja numa base de dados que a princípio fosse ilícita, né, essa utilização para fins de treinamento de uma IA que depois vai criar, como a gente viu, né, imagens no estilo de certos artistas, de certos estúdios, de certos criadores, mesmo que o impacto econômico não necessariamente seja, às vezes ele pode ser, mas não necessariamente seja tão relevante, você pode estar tratando de um caso de uma inequidade inaceitável da perspectiva da regulação, né. Então, se eu quiser sumarizar todo esse grande debate que eu falei, né, eu acho que a gente pode tentar agregar da seguinte maneira: por um lado, aqueles que vão considerar que ou simplesmente não é cópia, ou que está protegido por uma exceção ou limitação clara de direito autoral, e que é necessário permitir que o treinamento de inteligência artificial continue a ser utilizado para promover inovação em tecnologias de inteligência artificial, tanto para as grandes plataformas quanto eventualmente para plataformas pequenas do Brasil ou de qualquer outro país do sul global. Por outro lado, existem preocupações sobre, na realidade, isso sim constituir uma cópia não autorizada, que não estaria protegida por uma exceção ou limitação de direito autoral, os riscos de que isso reforce o poder econômico de grandes plataformas transnacionais, um que é particularmente importante no caso do Brasil, e a potencial violação de direitos morais de autor, e em alguns casos até patrimoniais também, nesses processos de treinamento de IA. Mas como eu gostaria de colocar aqui, né, vejam como não é só uma questão da gente escolher um lado ou outro. E aí a gente retoma para o começo dessa conversa. Muitas vezes isso nos levou a repensar alguns desses fundamentos dos direitos autorais. E veja como isso não é um debate meramente filosófico ou acadêmico. Ele seria válido, lógico, mas ele nos obriga a pensar se o que a gente colocava como limite à proteção do direito autoral continua a fazer sentido ou não. E eu insisto mais uma vez, talvez inspiração, que sempre foi uma base da expressão artística e criatividade humana, se ela é substituída inteiramente pela possibilidade automatizada, talvez ela nos obrigue a criar novos mecanismos de proteção relacionados ao que antes a gente chamava de inspiração nos direitos autorais. É claro que isso não significa que o que a gente precisa fazer, ou que a única alternativa, seja a expansão de mais e mais direitos autorais, que é o que a gente viu desde a década de 90, né, com a internet, uma tentativa de proteger mais e mais direitos anexos, né, mas talvez isso nos coloque em novos dilemas em que concorrência desleal, em que critérios de remuneração mínima, em que cláusulas contratuais precisem ser repensadas. Professor, e pensando também, obviamente, né, muita coisa está sendo construída, como você está dizendo, né, os vários lados para se atingir um consenso e, ao mesmo tempo, né, ver a jurisprudência que vai ser dada. Mas, assim, pensando no que nós temos hoje, né, e a gente fez aqui, eu mesmo olhei, não de forma extensiva, como um estudo acadêmico, mas os termos de serviço, tanto de cada uma das plataformas. E uma grande maioria dos termos de serviço, pelo menos os que eu olhei,
atribuem a propriedade do item gerado, né, do output que você chamou, né, à própria plataforma. Mas algumas atribuem nos planos pagos a pessoa que está escrevendo, dando prompt, que seria eu ou o usuário, vamos dizer assim. Então eu queria que você comentasse um pouco desse ponto de vista prático, o quanto os termos de serviço está relacionado com atribuir propriedade da criação e qual que você acha que é a tendência para o futuro? Não, isso é um excelente ponto. O que eu posso dizer é que essa seja talvez uma manifestação desse processo, que é um processo mais amplo, vai além da inteligência artificial, de que a propriedade intelectual seja menos e menos sobre ali, né, os processos clássicos de concessão ali de uma patente, proteção de direito autoral, e mais sobre quais são as condições de articulação desses contratos, dos termos das licenças, das relações que passam a ser formuladas entre os vários agentes econômicos, né? Para quem conhece bem a obra que é gestada na faculdade, né, conhece hoje um clássico em pouquíssimo tempo, né, o livro de contratos empresariais da professora Paula Porgione, que descreve muito bem uma transformação, né, de uma governança de mercado cada vez mais estruturada em torno de contratos, que não são naqueles mais contratos pontuais, localizados, spot, cada vez mais contratos que têm uma vida mais longa. Se a gente aplicar essa lógica para a pergunta que você fez, isso nos mostra que muitas, entre aspas, das grandes batalhas jurídicas não estão sendo feitas apenas dentro do espaço legislativo formal, mas especificamente na harmonização dos termos de serviço em escala global, né, nas pressões que uma certa jurisdição pode fazer para dizer, por exemplo, talvez você, plataforma A ou B, tenha certos requisitos e certas políticas nos Estados Unidos, mas quando você chega no Brasil, você deve ser obrigado a ter termos distintos, né? Eu acho que é um problema que o debate sobre a propriedade dos resultados, sobre a licitude de treinamentos, fiquem inteiramente na chave de termos de usos de cada plataforma. Até porque, em termos de segurança jurídica, em termos de um ambiente institucional de inovação, né, isso na verdade, muito problemático. Então, eu não sou daqueles que considerariam que uma tentativa de articulação legislativa, mas também, né, de investigações concorrenciais, de tentativas regulatórias e infralegais, acabariam afastando o ambiente de negócios e o ambiente de desenvolvimento da inteligência artificial. Eu acho que, pelo contrário, o exemplo que você nos colocou, muito praticamente, nos mostra que para um pequeno desenvolvedor de inteligência artificial no Brasil, você tem que navegar termos de uso que são muito complicados e que são díspares. E, como você muito bem descreveu, nos quais você só consegue eventualmente ter um certo leverage, né, uma certa margem de manobra maior se você decidir pagar. E esse decidir pagar é um critério que pode levar, em termos concorrenciais, a condições de dependência econômica e tecnológica. Eu acho que isso é uma barreira importantíssima, né? Eu sei que eu estou transversando um pouquinho para a sua resposta, mas para dizer o seguinte, né? Da perspectiva dos atores brasileiros, e focando ainda mais nos pequenos, universidades, startups, etc., você ficar dependente de uma obrigação de pagamento de um certo provedor para você ter, talvez, que seria o seu mínimo, né? Assim, você ter a propriedade sobre o que você, com o auxílio de IA, claro, né? Mas que você criou, eh, pode não só criar o problema na regulação direta de IA, mas justamente nessas relações contratuais. O que seria como saída, né, ideal? Seria, eventualmente, a gente poder considerar algumas dessas suas cláusulas nulas. Esse é o caso hoje? Não, não é o caso ainda hoje, né? Então, muito pragmaticamente, isso significa que essa ausência, né, essa desregulação, ela não é, hoje, na minha opinião, um critério de incentivo para a inovação. Pelo contrário, é um critério de dificuldade de saber o que é liberdade de operação, para usar uma expressão do direito de patentes. Ela dificulta os custos de transação para saber exatamente o que você pode fazer em cada plataforma e dificulta estratégias de inovação, né? Então, eu acho que mais atenção precisa ser colocada sobre esses pontos, e acho que essa pergunta ela é pertinente para enfatizar o quanto, né, que talvez essa dimensão esteja um pouco deixada de lado. O último ponto que eu vou fazer sobre isso é um recordatório de que o Acordo TRIPS tem uma provisão praticamente
esquecida de propósito, tá? No seu artigo 40, que fala sobre a obrigação dos países de articular algo em relação. Eu estou falando algo porque também não coloca assim, uma obrigação específica do que deve ser feito. Mas a linguagem do artigo 40 do Acordo TRIPS fala no controle de práticas anticompetitivas em licenças. Lógico que eles não estavam pensando em inteligência artificial naquele contexto, década de 90, mas se a gente quiser levar a sério o espírito ali do Acordo TRIPS, a gente precisa, portanto, prestar atenção nesses termos de uso, porque eles são termos que envolvem uma regulação de propriedade intelectual. E professor, pensando assim do ponto de vista do consumidor que está usando a tecnologia, principalmente a inteligência artificial generativa, ele não tinha habilidades, ele começa a ter habilidades, né? Então, não sei trocar um instrumento, eu consigo criar uma música. Eu não sei fazer filme, não sou cineasta, mas eu consigo criar um vídeo. Eu não sou desenhista, consigo criar um desenho e textos e assim por diante. Então, existe um benefício, entre aspas, claro, para criação de habilidades para quem está fazendo prompt, escrevendo e consumindo a inteligência artificial. Do ponto de vista agora, queria que você falasse um pouco do autor, né. Como que você vê o papel do autor? Então, a pessoa que está criando, sem inteligência artificial, música, a pessoa que está criando o texto, a poesia, os vários, a várias criações artísticas humanas, como que você vê o futuro dessas pessoas, tendo em vista o direito, quais são as perspectivas para que a gente assegure o que deve ser assegurado? Não, ótimo ponto. Eu diferenciaria, essa questão entre pelo menos 2 grandes grupos, ainda que a gente não saiba qual que vai ser a linha, de demarcação entre eles, né. Talvez o certos subgrupos que vão ser mais diretamente afetados e aqueles que talvez consigam se reinventar, né, aquelas promessas do que eu comecei falando hoje, né, de talvez o direito conseguindo se adaptar às novas fronteiras tecnológicas e criando novas possibilidades, talvez seja efetivamente verdade. Ao que eu me refiro, né, no prim de um lado, vamos pegar o exemplo talvez mais famoso hoje, né, dos dubladores. A brincadeira meio trágica do meio é: ou você aceita perder o seu emprego hoje, ou você aceita perder o seu emprego no futuro. Por quê? Porque muitas das cláusulas, de novo, a questão das cláusulas contratuais, tipicamente hoje sempre levam a obrigação de utilização da sua voz para o treinamento de inteligência artificial. Eh, então isso já colocou, né, os espaços disruptivos ali dentro desse mercado, e claro que em termos de regulação, muitas vezes isso é colocado apenas em termos trabalhistas, né, aquela ideia de que algumas profissões elas desaparecem, outras elas são criadas, né, sempre se fala: "Ah, sensorista desapareceu, mas aí engenheiro de software passa a ser criado", né. Claro que a preocupação ela é de que o ascensorista que perdeu o emprego não necessariamente é o que vai virar um engenheiro de software, mas, por que que isso importa também para o direito autoral é que evidentemente a expansão para a proteção autoral para esses outros, autores, né, dubladores, intérpretes, um debate que a gente tem internacional, por exemplo, é sobre até produtores de teatro, etc, estão ali na fronteira, né, do que pode efetivamente ser considerado autor ou não. E em relação a esses, né, eu acho que é importante a gente categorizar essa diferenciação entre o leigo total que passa a poder, né, se valer de inteligência artificial para, como você disse, né, obtenção de novas habilidades, e efetivamente o que é um trabalho artístico para a chave do que merece ser remunerado e merece ser tutela, de proteção, autoral. Agora, se os dubladores ficam ali desse lado, né, vamos pegar talvez, né, artistas, plásticos ou artes visuais amplamente entendidos, né, para os quais novas modalidades de expressão artística passam a aparecer, né. Uma das minhas artistas favoritas, no mundo, né, que é a Cao Fei, que é uma artista chinesa, né, que tem tido uma projeção internacional muito grande, tem explorado já há mais de 20 anos a interrelação entre tecnologia, processos industriais, desenvolvimento, e explora não como utilização direta, né, de inteligência artificial para, a criação, mas insere de alguma maneira, a criação de novos mundos, etc, com o mediado, né, pela inteligência artificial. E aí a gente então tem algo de interessante, né, porque em relação a esse segundo caso, não parece ter tanta polêmica sobre a ideia de que
não é eu que vou conseguir entrar no ChatGPT e conseguir fazer algo que ela está fazendo, né. E eu sinceramente não acho que é possível a gente fazer esse pulo, assim, tão simples entre eu tocar piano, que eu toco muito, muito mal, né, assim, mas sei lá, se eu tiver que tocar uma música, eu sei, eu não sou artista, lógico que não. E, né, um verdadeiro pianista. Eu acho que esse tipo de diferenciação vai continuar a aparecer, no sentido de que, para um âmbito forte, do que a gente costuma associar com a criatividade humana, com o espaço da autoria, isso vai se manter, né. E sem dúvida nenhuma, né, essa criação de novas habilidades por inteligência artificial, que também faz a gente perder outras, né, é claro. A gente já vê isso, talvez, em alguma medida na faculdade, né, quando todo mundo passa a fazer cada vez mais argumentos e trabalhos que são mais e mais, né, homogeneizados, mas que nessa diferenciação fica mais claro. Agora, a minha preocupação regulatória está mesmo em relação a esse grupo, que talvez esteja ali intermediário e para o qual, como eu falei, a gente não tem uma clareza sobre onde é a linha de corte, né. Se a gente deve simplesmente aceitar que profissões como dubladores, entre aspas, desapareçam e sejam integradas por inteligência artificial, é uma questão que precisa ser colocada no debate público, né. Não apenas em termos de transformação do mundo de trabalho, mas em um pouco de entender o que nós queremos incentivar. E eu acho que uma palavra final em relação a tudo isso, né, também muito concretamente, é de que eu sou um dos grandes defensores do potencial cultural, e também econômico que advém da cultura do Brasil, né. E eu acho que, seria uma pena em termos de estratégia de desenvolvimento, em termos de política industrial, em termos de valorização mesmo, do direito à cultura, que a gente simplesmente aceite a automatização por tudo, especialmente ainda por plataformas que são estrangeiras, né. Eu não quero criar um debate aqui muito maniqueísta, né, mas eu acho que se a realidade hoje é ainda de poucos estímulos para os produtores nacionais, inclusive produtores e desenvolvedores de IA nacionais, então alguma coisa a gente precisa fazer. Isso não necessariamente é só direitos autorais ou é só propriedade intelectual, perpassa isso, mas eu acho que esse é o ponto de partida para a gente saber exatamente, o que a gente efetivamente quer com tudo isso. Professor, se puder então, pode dar uma mensagem final para os estudantes recém-formados sobre essa área, sobre esse tema, e também, por gentileza, deixar os seus contatos, seja do escritório, seja das contas sociais, como que as pessoas podem te acompanhar, todo o seu conhecimento, toda a sua experiência no dia a dia. Lucas, muito obrigado. Para mim é um grande aprendizado, na verdade, estar com vocês, antes de qualquer coisa, né. Uma mensagem final, eu acho, é de nunca esquecer de vista, né, esse objetivo final que a gente quer com a regulação da inteligência artificial e com a propriedade intelectual dentro disso, né. Isso não é um processo etéreo, esse não é um processo que vai nos salvar dos grandes dilemas ambientais e sociais que o mundo está passando. Pelo contrário, eles precisam ser instrumentais para grandes projetos ali de desenvolvimento que a gente precisa ter no país. Então, eu faço um convite para que a gente continue a ter esse tipo de diálogo, né. Agradecendo mais uma vez, para quem quiser, meu Instagram é Vitor_Ido, mesmo nome também ali pelo LinkedIn, e o meu e-mail é vitor, sem c, né, ponto ido@usp.br, fico mais que à disposição. Estou mais que interessado em continuar essas conversas, né, como você disse, né, nas várias matérias ali que a gente tem no nosso departamento de direito comercial. Lucas, obrigado mais uma vez. Professor, muito obrigado pela sua presença, foi excelente para a gente, é uma honra ter você aqui, obrigado pelo seu tempo. E para você que está acompanhando a gente no AI Agora, por favor, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos episódios. Um grande abraço e até o próximo.